paz, igreja do Senhor. Desanimado, por quê? Vamos tentar mais uma vez? Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Amém. Agora. Eu tenho um peixe, né? Minha água me engasguei agora. Amém. Glória a Deus. Amados, a nossa mensagem de hoje também tem por título o mesmo tema da campanha de missões. Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar. Pense nessa palavra, pense nessas palavras, pense nessa frase. Viva o poder de transformar. Eu creio que todos nós precisamos viver nesse poder de transformar as nossas vidas, para que a cada dia nós possamos ser melhores. Transformar a nossa família, transformar o nosso ambiente de trabalho, transformar situações da qual nós não podemos. Nós precisamos viver esse poder de transformar. Quem vai transformar somos nós? Não, mas talvez nós sejamos instrumentos usados pelo Senhor para transformar situações, para transformar vidas. Nós devemos viver esse poder de transformar. Pense naquela pessoa que você ora, que você quer alcançar aquela pessoa para o Senhor. Pense naquela pessoa que talvez esteja vivendo uma vida da qual você deseja que ela venha conhecer o Senhor e venha provar desse poder transformador. Talvez você venha ser hoje, a partir de então, um instrumento usado pelo Senhor para levar esse poder da transformação para essa pessoa. Pense numa situação da qual você vive e você necessita desse poder transformador. E talvez Deus lhe usando e abrindo o seu entendimento, abrindo a sua mente e os seus olhos espirituais, você passe a enxergar aquilo que você não consegue através dos olhos carnais, entender o que você deve fazer, qual atitude você deve tomar. Nós precisamos viver esse poder transformador. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 até o 10. Só quem não encontrou, diga misericórdia. A palavra de Deus diz assim: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou
com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Glória a Deus. Oremos. Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado, Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nos dá, Pai, o entendimento da tua palavra, para que nós possamos aqui, Pai, entender aquilo que tu queres falar conosco. E nós possamos sair daqui, Pai, totalmente transformados para o louvor da tua glória. Fala com todos, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. As palavras da qual nós ouvimos aqui, Paulo escreveu para Timóteo, um jovem pastor, formado por Paulo, que também foi o seu pai espiritual, aquele que ganhou Timóteo para Cristo, e assim, na caminhada de Paulo, né, Timóteo começou a ser formado na sua caminhada cristã, e logo depois também na chamada para o ministério, do qual, pela imposição de mãos feita por Paulo, ali Timóteo foi consagrado ao ministério pastoral. Portanto, ele vivia numa situação complicada, porque pregar o evangelho nunca foi fácil. Nós vemos hoje a dificuldade que nós temos para pregar o evangelho. Naquele tempo também tinha dificuldade, outras dificuldades, e nós vamos ver isso mais adiante. E todas as circunstâncias da qual Timóteo vivia naquela época, no início do seu ministério pastoral, ele poderia se ver talvez enfraquecido por aquelas questões. Daí Paulo escreve essa carta para exortar a Timóteo para que ele se mantivesse firme. No versículo 6, Paulo fala algo extraordinário para Timóteo, que também serve para todos nós. Paulo diz no versículo 6, diz assim: mantenha viva a chama do dom dado por Deus para você. Mantenha viva essa chama, né? E o entendimento desta palavra, dom, mantenha viva a chama do dom que Deus lhe deu, tá? Esse entendimento que nós temos que ter, ela faz referência ao Espírito Santo. É como se Timóteo estivesse falando, é como se Paulo estivesse falando para Timóteo: olha, mantenha viva em você a chama do Espírito Santo, mantenha vivo em você o Espírito Santo de Deus. É como se Paulo estivesse falando essas palavras. O entendimento que nós devemos ter é esse. Então, Paulo faz essa recomendação por causa exatamente das dificuldades que Timóteo enfrentaria ao anunciar o Evangelho. Não somente Timóteo, todo aquele que se prontificasse em anunciar o Evangelho teria também dificuldades, e nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo, incentivando a ele, e ele estava preso no momento que ele escreveu essa carta, no momento que essas palavras de Paulo chegam até Timóteo, para que ele se mantivesse firme. Paulo estava preso, estava numa cadeia, por conta do Evangelho. E imagine só a situação. Paulo era aquele que formou Timóteo, né? E Timóteo ali, enfraquecido diante das circunstâncias,
da qual ele enfrentava naquele momento lá, ele recebe uma carta do seu mentor, dizendo para ele, olha, fique firme, continue, não desista. E Paulo lá preso por conta do Evangelho. Imagine só o que se passa na cabeça de Timóteo. Então, Paulo passa a descrever nessa carta o que o poder do Espírito Santo faz na vida da pessoa. E através dessa descrição de Paulo que nós possamos tomar para nós essas palavras de Paulo, para que nós sejamos fortalecidos diante de toda e qualquer situação que nós vivemos. No mundo espiritual, no nosso mundo, nosso espaço pessoal, na nossa vida familiar, em tudo aquilo que nós vivemos, que nós possamos ser fortalecidos através desta palavra de Paulo. Esse poder que Paulo descreve quando o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. E, como eu falei, tá? Não é o nosso poder, mas é o poder do Espírito Santo que opera em nós. Então, para que a gente possa entender isso, João 3,16 descreve muito bem esse entendimento que nós devemos ter desse poder na nossa vida. E é o que diz João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através de Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, tá? Nós temos o poder de transformar toda e qualquer situação no nome de Jesus. Amém? Eu não ouvi um amém aí? Então precisamos viver esse poder de transformar. Então, quais são os entendimentos que nós podemos ter vivendo o poder de transformar? Quais são os entendimentos que nós podemos ter? Primeiro entendimento, Deus não quer que venhamos a retroceder. Preste bem atenção. Deus não quer que eu e nem você venhamos a retroceder. Tá? Por isso a palavra de Deus fala no Evangelho, no versículo de número 7, a parte A. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não quer que nós venhamos a retroceder. Paulo temia que Timóteo viesse a retroceder na sua caminhada ministerial. Lembrando, Paulo era um jovem pastor. Na época, eram muitos os desafios que tinham quem se propusesse a anunciar o Evangelho, como eu falei, eram muitas as dificuldades. E hoje nós temos, naquele tempo, mais ainda. As distâncias eram percorridas de pés. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, que nós mandarmos uma mensagem via WhatsApp hoje, no momento que você manda aquela mensagem, né, na mesma hora, a mensagem chega no destino, mesmo que seja do outro lado do mundo. Eles não tinham essa tecnologia, essa facilidade que nós temos hoje, mas, apesar da facilidade de hoje, nós temos as dificuldades. Naqueles tempos lá, eles também tinham muitas dificuldades. Os seguidores de Jesus, aqueles que queriam anunciar o Evangelho, tinham Jesus Cristo no coração e desejavam anunciar a Jesus Cristo, eles sofriam perseguições por conta daqueles que se opunham ao cristianismo, né? E muitos eram aqueles que se opunham. Paulo, que escreveu essa carta aqui, antes dele ter uma verdadeira conversão ou encontro com o Senhor, ele era um perseguidor dos cristãos, né? Então, naquela época, tinham muitos outros opositores ao cristianismo, sem contar também com a ação de falsos mestres que anunciavam coisas que não tinham nada a ver com aquilo que Jesus falava. Ou seja, eles pregavam heresias e confundiam
a cabeça das pessoas, e aqueles que anunciavam o verdadeiro evangelho tinham dificuldades, né, de falar o que Jesus havia dito, né, para tentar desfazer aquilo que fora pregado para eles de maneira errada, né, através de heresias. Então, Timóteo também tinha conhecimento, como eu falei, né, que Paulo, o seu pai espiritual na fé, o seu pai na fé, o seu mentor espiritual, ministerial, perdão, estava preso por causa do evangelho. Como eu falei, imagine só o que passa na cabeça, a pessoa está tendo dificuldade, a pessoa está ali pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o alto, né? Por conta das dificuldades, por conta da oposição, por conta das perseguições, né? E de repente chega a carta do mentor de Paulo, diz: olha, fique firme, não abandona aquilo que Deus, aonde Deus te colocou. E ele lá, Paulo, preso por causa do evangelho, né? Então, todas essas questões contribuíam negativamente na vida de Timóteo, colocando em risco a sua vida ministerial, a sua fé, tendo consequências danosas em todas as áreas de sua vida. Eu falo isso, amados, porque quando nós não estamos bem numa área, há uma grande possibilidade, tá, desse mal afetar as outras áreas de nossas vidas, né? Inclusive, sexta-feira última, nós tivemos uma reunião que falava sobre as questões de situações tensas e de estresse, que nós somos acometidos e muitas das vezes nós extravasamos essas situações para outros ambientes, né? Às vezes a gente se estressa no nosso trabalho e a gente chega em casa totalmente alterado. E às vezes nossos filhos, que não tem nada a ver, nossa esposa, nossos cônjuges, que não tem nada a ver, às vezes chegam conosco e a gente já, né, dá uma resposta dura por conta do ambiente que nós vivemos anteriormente. E vice-versa, né? Então, essa situação, ao afetar o ministério de Timóteo, afetava também a sua fé e, por que não, a sua vida pessoal, a sua vida familiar? Por que não? Assim acontece conosco. Eu conheci um pastor, estive na igreja desse pastor, com ele sendo pastor por uns 3 anos mais ou menos, ou 4 anos, não tenho bem certeza, não me preparei para fazer essa conta, mas foi 3 ou 4 anos, eu estive com esse pastor, uma igreja batista, e ele falou para nós que enquanto ele estava no ministério, de repente, estudando ali teologia, ele teve uma crise existencial, e ele passou a achar que Jesus Cristo não existia, por conta dos estudos, por conta do que teólogos falavam, e ele esfriou assim, do nada, e ele passou a viver aquela crise espiritual e existencial ao mesmo tempo lá, que transformou toda a vida dele. Ele já não era mais a mesma pessoa. Chegava em casa nos finais de semana, na folga do seminário, e os pais percebiam que ele estava totalmente diferente, perturbado por conta das situações. Então, nós temos que entender que quando o nosso espiritual não está bem, tá, isso influencia em toda a nossa vida, pessoal, familiar, profissional, financeiro, em tudo, tá? Nós precisamos estar ligados disso. Então, diante disso, Paulo fala 2 coisas muito importantes para Timóteo, né? Primeira, do versículo 6, mantenha viva a chama do dom de Deus em você, ou mantenha vivo o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a segunda coisa que Paulo fala para Timóteo está no versículo 7, como nós falamos agora há pouco: Deus não nos deu o espírito de covardia, que significa, traduzindo essa palavra no grego, tá? Um espírito de timidez, um espírito de medo, um espírito em si mesmo de covardia, né? Que nos trava, que nos faz retroceder, que nos faz muitas das vezes desistir. Amados, precisamos entender que diante dessas situações, quantos de nós já pensou
em retroceder na caminhada cristã e até mesmo em outras áreas de nossas vidas. Retroceder por alguma situação, por medo, né? Por medo, por achar que de repente aquilo pode se transformar num grande mal, né? E nós achamos melhor voltar, abrimos mão, desistimos dos nossos sonhos, desistimos dos nossos projetos, largamos mão daquilo que Deus tem dado para nós. Quantos de nós já pensamos em retroceder na nossa caminhada de fé, na nossa vida na igreja como cristãos? Quantos já retrocederam daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus colocou você para exercer alguma coisa na igreja, de repente você retrocedeu? Quantos já pensaram em retroceder? E quantos já retrocederam e hoje vivem tristes, deprimidos, frustrados, arrependidos e até mesmo enfermos? Por quê? Porque já não tem mais o brilho e a alegria de ser usado pelo Senhor, de sentir a presença de Deus, de ter a alegria de servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é um privilégio. Quantos já não têm mais esse brilho, essa alegria, e vivem frustrados, esquentando o banco da igreja? Como eu falei, um dos sinônimos de retroceder é travar, é congelar e até mesmo desistir, né? E muitos de nós já vivemos isso com certeza. Um dia, quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu pensei em desistir, por conta das dificuldades que eu enfrentei, da resistência que eu encontrei ao fazer a obra do Senhor, de eu querer levar adiante um projeto para o reino de Deus e encontrar opositores, pessoas que pensavam diferente e queriam se opor àquilo que eu estava pensando, e de repente vinham com palavras e atitudes que chegaram a me marcar, a me ferir, ao ponto de eu pensar em desistir do ministério, ao ponto de não querer mais ser pastor. E olha que, ao ser consagrado ao ministério pastoral, eu aceitei o chamado para servir ao Senhor integralmente. Eu larguei o meu emprego, larguei aquilo que eu fazia para servir o Senhor integralmente. E enfrentando essas situações, eu me entristeci ao ponto de me trancar no banheiro de casa para que ninguém em casa visse, nem os meus filhos e nem sequer a minha esposa me visse, e eu chorando copiosamente, amargamente, arrependido de ter largado meu emprego, arrependido de estar vivendo aquela situação, pedindo para que Deus me abrisse uma porta para eu sair daquela situação. Depois o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, dizendo que a obra não era minha, a obra não era daqueles que tentavam se opor, a obra era de Deus, e era Ele que ia fazer a obra no nome de Jesus. E isso me fortaleceu, isso me reanimou, e isso me levou adiante para continuar firme. Dificuldades nós teremos, sim. Oposições nós encontraremos, sim. Mas Deus é poderoso e vai levar a sua obra adiante no nome de Jesus. Diante disso, eu como pastor que passei por uma situação dessa, eu já vi muitos também desistirem de seus chamados, desistirem dos seus ministérios, desistirem de não querer fazer parte de missões, desistirem dos cargos que Deus deu, desistirem da obra do Senhor que foram colocados por alguma questão, por uma desilusão, por uma questão que talvez alguém tenha falado e essa pessoa se sentiu machucada e tudo mais, e desistiram e voltaram, retrocederam, congelaram, deixaram de lado.
Eu já vi muito isso. E o entendimento que nós devemos ter é o mesmo que eu tive. A obra é do Senhor. Nós não podemos pensar que a obra é do homem, porque quando nós pensamos nessa possibilidade que a obra seja do homem, nós muito vamos nos entristecer, nós muito vamos encontrar dificuldades, mas é a obra de Deus, e por ninguém nós devemos desistir da obra do Senhor. Já vi muitos também desistirem da sua caminhada espiritual, de entrar na igreja, ouvir a palavra do Senhor, fazer uma decisão, vir à frente, entregar a sua vida para o Senhor, e logo depois voltar para o mesmo estado que estava antes. Desistiram, deixaram de caminhar com o Senhor, deixaram de frequentar a igreja, deixaram de servir ao Senhor, deixaram de estar ouvindo a palavra do Senhor por alguma questão. Talvez o mundo foi mais forte, falou mais forte ao coração, talvez a família se opôs, talvez amigos disseram que aquilo não era para ser vivido, sei lá por qual motivo, desistiram da sua caminhada espiritual. E hoje, vivem incomodados pelo Espírito Santo de Deus, e vivem numa crise espiritual, onde o Espírito Santo de Deus fala aos corações para voltar, e o espírito opositor faz força para que essa pessoa retroceda e permaneça ali longe do Senhor. Amados, o mesmo espírito de covardia que faz com que muitos retrocedam na questão espiritual, é o mesmo espírito que faz com que muitos vivam frustrados também em outras áreas da vida, na área pessoal, na área familiar, na área profissional. Como eu falei, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E muitas pessoas vivem entristecidas, sem brilho no olhar, sem alegria, porque retrocederam na sua vida. Desistiram daquele que tem o poder que nos dá uma verdadeira vida. Amados, Deus não quer que nós venhamos a retroceder. Ele não nos deu o espírito de covardia. Que eu e você venhamos a seguir o conselho de Paulo a Timóteo, ou seja, manter viva o dom, a chama do dom de Deus em nós. Manter vivo o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só tem essa chama, só tem o Espírito Santo de Deus, e mantém acesa essa chama aqueles que vivem na dependência do Espírito Santo de Deus. Se nós desistimos, aquela chama se apaga. Segundo, nós devemos cuidar para que essa chama não se apague. Paulo, no início da leitura que nós fizemos, elogiava aqui Timóteo, quando ele começou, o choro que ele, as lágrimas que ele colocava para fora, na sua transformação de vida, quando Cristo passou a reinar na sua vida através do Espírito Santo de Deus, a transformação que veio em Timóteo. E Paulo menciona aqui a fé de Timóteo, uma fé não fingida, uma fé que começou na sua avó, Lloyd, e que passou para sua mãe, e que chegou até Timóteo. Sabe aquela mãe e aquele pai que insiste para que o filho viva a experiência
de Deus, de seus pais. Timóteo absorveu tudo isso. Timóteo tinha uma fé não fingida, uma fé que foi construída a partir da sua avó, passou pela mãe e chegou até Timóteo. Paulo faz esse elogio. Mas agora, diante das circunstâncias, Timóteo estava enfraquecido, correndo o risco de retroceder. Amados, temos que tomar muito cuidado na nossa caminhada espiritual, na nossa vida espiritual. Podemos ser assíduos na igreja, podemos participar de todas as programações da igreja, podemos ler a Bíblia muitas vezes, durante todos os dias, em várias horas do dia, podemos ter uma vida de oração firme, constante no Senhor, mas a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Timóteo era um homem de Deus, um jovem de Deus, mas agora correndo o risco de retroceder naquela fraqueza que estava vindo na sua vida por conta das circunstâncias que vivia. Temos que manter firme e tomar todo cuidado para que a chama do Espírito Santo não se apague na nossa vida. Para que a gente não venha viver uma frieza espiritual, da qual a gente já não sente mais a presença de Deus, da qual a gente não vê mais o mover de Deus na nossa vida. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Terceiro, se essa chama do Espírito Santo já se apagou, como eu falei, devemos lembrar que a obra é de Deus e não é de homens. Devemos lembrar de onde nós caímos, o que fez com que nós viéssemos a retroceder ou parar. Que nós venhamos a lembrar disso, nos arrepender e voltar a praticar o primeiro amor. Amados, só faz missões, só participa de missões, só temos êxito em missões quem não retrocede, mas mantém viva a chama do dom de Deus na sua vida. Só se envolve na obra do Senhor com alegria quem não retrocede, mas também mantém viva a chama que arde no coração pelos perdidos, de fazer mais para o Senhor, para que mais vidas sejam alcançadas. Nós só seremos crentes verdadeiros se nós não retrocedermos e assim mantermos acesa a chama do Espírito de Deus em nossas vidas. Só assim nós viveremos uma vida cristã verdadeira e genuína. Nós só seremos bem-aventurados e bem-sucedidos na vida se nós não retrocedermos na nossa caminhada espiritual, mas manter vivo o Espírito de Deus na nossa vida. Quando eu e você buscamos manter viva essa chama do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós vamos provar do seu poder na nossa vida e nós vamos ver muitas coisas acontecer no nome de Jesus na nossa vida. No nome de Jesus. Então devemos orar e buscar uma vida transformada pelo poder que opera em nós através do Espírito Santo de Deus. Se você que está aqui já fez a sua decisão, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Lembre dele, se volte para ele, busque a ele, peça a transformação e deixa ele te usar para que você seja instrumento de Deus para transformar toda e qualquer situação no nome de Jesus.
Segundo entendimento, nós devemos ter, Deus quer que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo. O versículo 7 na íntegra vai dizer assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo exorta Timóteo para que ele não olhasse para as circunstâncias, mas que mantivesse viva a chama do dom dado por Deus na sua vida, ou seja, que ele buscasse o poder de transformar pelo Espírito Santo que estava presente na vida dele. Nós não devemos, amados, de maneira nenhuma, na nossa caminhada espiritual, na nossa vida ao servir ao Senhor, na nossa lida diária, seja pessoal, familiar, seja lá, nós não devemos olhar para as circunstâncias. Elas vão acontecer ao nosso redor. Elas vão vir, as adversidades vão vir e vão acontecer aqui ao nosso redor. E essas adversidades, essas situações podem chegar até nós e nos atingir. Eu gosto muito de uma ilustração que eu já trouxe aqui uma vez, que diz que o navio que navega ali no mar, não é a água que está fora que faz o navio afundar, mas a água que pode entrar no navio. Então, nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas olhar para nós, para aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai nos fortalecer para que nós possamos passar por toda e qualquer adversidade com o poder de Deus, aonde nós seremos mais que vencedores, no nome de Jesus. O poder da transformação na nossa vida, ele acontece no mesmo compasso que nós buscamos a Deus, que nós nos submetemos à dependência do Espírito Santo de Deus. Conforme nós buscamos ao Senhor, conforme nós cada vez mais nos submetemos ao Espírito Santo de Deus que está em nós, o poder da transformação vai se fazer na nossa vida. Ah, pastor, eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo o agir de Deus na minha vida, eu clamo e nada acontece. Eu sinto uma frieza, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Talvez você não esteja buscando o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu estou buscando sim, mas talvez não seja certo, da maneira correta. Faça o devocional diariamente, busque o fortalecimento espiritual através da palavra. Ore ao Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus te revele aonde algo esteja acontecendo que você precisa tirar esse impedimento para que o poder do Espírito Santo atue na sua vida. Paulo, nesse entendimento, ele aponta para 3 características do Espírito Santo, quando entende que Deus quer nos transformar através do Espírito Santo de Deus. Quais são as 3 características? Característica de poder, amor e de equilíbrio. Então, essas características são repassadas para nós a partir do momento que nós nos colocamos na dependência do Espírito Santo, nós buscamos a viver esse poder transformador. Essas características do Espírito Santo vai sendo repassada para nós, para que nós possamos cada vez mais viver no seu poder. Lembre, o Espírito de Deus não quer que nós tenhamos o espírito de covardia. O Espírito Santo de Deus tira de nós tudo aquilo que não faz parte da sua natureza. Mas a partir do momento que Ele passa a reinar em nós, Ele traz para nós as suas características. Características de poder, de amor e de equilíbrio. Então, vamos entender um pouco de cada característica dessa. Primeiro, a característica do poder. O poder. O poder mencionado aqui por Paulo nessa carta a Timóteo é o mesmo poder que Jesus fala em Atos, capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao vir sobre vocês o quê? O Espírito Santo de Deus. Esse poder, quando ele viesse
sobre aqueles que estavam ali aguardando aquela ordem que foi dada por Jesus, esse poder iria capacitar aqueles homens para que eles fossem ser testemunhas de Jesus em todos os lugares, a partir de Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que nós devemos entender é que toda e qualquer ação que nós fazemos na obra do Senhor, tudo aquilo que a gente faz na obra do Senhor, só será bem sucedida através do poder do Espírito Santo na nossa vida, nos direcionando e dizendo aquilo que nós devemos fazer. Se nós desenvolvemos as nossas atividades, na vida espiritual, aquilo que nós servimos ao Senhor, fazemos para o Senhor, e muitas das vezes a gente se sente entristecido por não ter aquela desenvoltura, não sermos bem-sucedidos, a gente traz para nós, às vezes, uma tristeza diante de estar servindo ao Senhor. Busque o poder do Espírito Santo de Deus para que você seja sucedido naquilo que você faz para o Senhor. E com certeza você terá alegria no seu coração e o nome do Senhor será também glorificado através da sua vida. Esse mesmo poder que Paulo fala a Timóteo é o poder que Paulo também menciona nas suas outras cartas, que lhe capacitava para enfrentar com alegria toda e qualquer adversidade. Esse poder está à nossa disposição para nos capacitar para que nós possamos enfrentar toda e qualquer situação. Diante das adversidades do dia a dia, como é que nós temos lidado? O que é que tem acontecido? O Espírito Santo de Deus nos capacita para poder lidar com essas adversidades e sairmos felizes, sabendo que o poder do Senhor nos guarda, nos protege, nos direciona para que nós possamos ser bem-sucedidos. Então devemos orar para que o poder do Espírito Santo de Deus venha nos transformar e nos capacitar para que esse poder venha nos tornar cada vez mais inabaláveis diante de toda e qualquer situação. Segunda característica do Espírito Santo, o amor. Se o poder nos faz estar revestidos para que a gente possa enfrentar toda e qualquer situação, o amor nos capacita a entender toda e qualquer situação. Porque, amados, a maioria das lutas da qual nós enfrentamos são lutas relacionais, são lutas com as outras pessoas. E muitos de nós confundimos as questões, às vezes, querendo pagar o mal com o mal. Às vezes tentando eliminar da nossa vida aquelas pessoas que nos fizeram o mal. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas existe uma guerra espiritual do bem contra o mal, e nós precisamos nos posicionar diante de Deus para que nós sejamos capacitados pelo seu amor para entender que aqueles que se opõem a nós, aqueles que trazem, de certa forma, alguma situação que nos entristece, que nos abate e tudo mais, que nós possamos entender como lidar com essa situação e poder prevalecer, porque a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. E nós só temos essa capacidade a partir do momento que nós estamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, primeiro com poder e depois com amor, para que nós possamos amar toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa, diante de todo e qualquer mal. Então, aquilo que acontece no mundo não vai nos atingir, porque nós vamos estar ali sabendo como vivenciar aquela situação através do amor de Deus que nos capacita para isso. Por isso Paulo era bem sucedido no seu ministério, amando os gentios, do qual os judeus
queriam distância, dizendo que eles não deveriam fazer parte do povo de Deus. Paulo amava, e nós, na direção do Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade do amor, nós passamos a entender as diferenças que nós, ao nosso ver, para nós, nos outros, são defeitos do qual nós não conseguimos conviver. Amados, todos nós temos uma característica, todos nós temos uma maneira de ser, todos nós temos uma digital e a íris do nosso olho é diferente, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua maneira de ser, de agir diante de situações, de lidar com certas situações. Podemos ser aperfeiçoados? Sim, podemos ser, mas cada um tem o seu jeito, e quando nós estamos revestidos do poder de Deus e do amor de Deus, nós sabemos lidar com toda e qualquer situação. Quando nós entendemos que o reino de Deus não pertence a homens, mas a Deus. Quando nós olhamos na perspectiva de Deus, quando nós agimos fazendo para Deus e não para homens, nós não agimos nas condicionais. Eu não vou porque é o fulano de tal que está lá. Quem é que vai fazer? Quem é que vai tomar a frente? É o fulano, então eu estou fora. Quando nós agimos nas condicionais, é porque nós estamos agindo carnalmente. E o poder de Deus, através do amor que nos capacita e nos leva a entender e a olhar o mundo com os olhos de Deus, nos faz entender todas as situações para que nós possamos saber lidar com todas as situações, seja em casa, seja na obra do Senhor, seja lá onde for. E o nosso amor não vai ser condicional, nem vai ser passageiro. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 7 e o versículo 8, a parte A, diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, o amor jamais acaba. O nosso amor, ele é sempre nutrido pelo amor de Deus, para que nós possamos viver eternamente esse amor verdadeiro e saber lidar com toda e qualquer situação no nosso dia a dia, seja na nossa família, na igreja do Senhor, seja lá onde for. E assim, o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado, e nós vamos viver alegremente. Terceiro, o equilíbrio. Amados, poder, o amor fazem toda a diferença na nossa vida. E o equilíbrio vai nos dar uma mente sadia, da qual nós vamos viver de maneira equilibrada. Nem excessivamente e nem abaixo da média, mas equilibrados, fazendo aquilo que é certo, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, não como tolos, não dando socos no ar, não desperdiçando a nossa força, mas fazendo aquilo que é correto para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Nós, amados, precisamos estar revestidos do poder transformador para que nós possamos vivenciar situações diferentes e entender todas as coisas, entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Então, como é que nós estamos administrando as adversidades do dia a dia? Como é que nós temos lidado com as situações? Será que nós temos nos acovardado, voltando, retrocedendo, congelando, fugindo da situação? Ou nós temos enfrentado as situações com poder, com amor, com equilíbrio? Nós temos mantida viva a chama do dom que Deus tem nos dado? Cada um de nós tem um dom. Talvez você olhe assim, você diga, eu não consigo subir no púlpito para pregar, mas Deus vai te usar de outra forma. Deus vai te usar de outra maneira. Deus vai te usar em casa para ganhar os seus filhos, para ganhar os seus vizinhos, para ganhar o seu marido, ganhar o seu cônjuge para Jesus. Deus vai te usar, mas nós temos que manter viva essa chama do dom de Deus na nossa vida.
Nós não podemos de maneira nenhuma retroceder diante daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E aqui, eu queria, nesse momento, que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos e que você meditasse na sua vida diante daquilo que você tem vivenciado, aquilo que você tem vivido no teu dia a dia. De que maneira? Será se você não precisa do poder transformador, do poder de transformar as situações da qual estamos vivenciando e queremos mudar essa situação? Vamos ouvir uma parte de um cântico aqui enquanto você faz essa reflexão.